Fala, jogadores! Como vocês estão? Tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Poker com Performance, o primeiro desse ano de 2026. E hoje eu vou te passar 7 dicas para alcançar as suas metas do poker nesse ano. Então aproveita esse comecinho do vídeo, já deixa um like, compartilha esse vídeo, principalmente com seu amigo covarde. Seu amigo covarde. Mas como assim, cara? Que covarde é esse? Aquele amigo que não tem meta nenhuma no ano, que não se compromete com nada, esse cara é um covarde. Ele tem mais medo de não se frustrar do que de ficar estagnado na carreira, do que de se comprometer realmente com alcançar algo significativo, tá? Então manda para esse seu amigo bundão. Quem sabe você não dá um up na carreira dele esse ano. E na sua também, é claro. Beleza? Então fica aqui comigo e já já começa o conteúdo do vídeo. Pessoal, a primeira dica do vídeo é a seguinte: escreva poucas metas. Por que isso? Porque o jogo da performance consiste principalmente em um único elemento, e ele se chama foco. É muito melhor você fazer uma, duas, três coisas bem feitas do que 10, 15, 20 coisas mal feitas ao longo do ano. Tudo aquilo que você foca expande, tá? Então, poucas metas, eu digo, 5 grandes metas para o ano. Então, você pode colocar uma, duas grandes metas para o poker, uma grande meta para sua saúde, que também tem a ver com o poker, afinal de contas, sem saúde a gente não consegue fazer nada. Pode colocar uma outra para a família, uma outra para a parte financeira ou pessoal, enfim, você pode separar ou em 5 grandes categorias, uma grande meta para cada uma delas, ou no geral mesmo, 5 grandes conquistas que você queira obter no ano, tá? Então a primeira coisa é poucas metas, tá? Poucas metas, beleza? E dentro disso, já vamos falar de um tema que eu sei que é polêmico para os jogadores, que é a meta de profit, tá? Para mim, pessoal, é inconcebível você iniciar uma jornada no poker em qualquer ano sem ter uma meta de lucro. Que seja uma meta de retorno sobre investimento, que no fim das contas vai culminar no seu lucro. Por quê? Porque poker, no fim das contas, é jogado para isso, para você ter retorno perante aquilo que você investe. Então, se você não tem muito claro aquilo que você é capaz de gerar de resultado monetário através do seu esforço, cara, você vai ficar disperso ao longo do ano, vai aceitar qualquer coisa. Qualquer resultado é tragável para aquele que não sabe aquilo que ele é capaz de gerar, ou que não se compromete com um resultado firmemente desde o início do ano. Então, não importa, pouco importa se você vai alcançar ou não vai alcançar esse lucro, tá? Eu já deixo algo bem claro aqui para vocês. Meta é para modular comportamento. Você não tem controle exato sobre o resultado final que você vai ter ao longo do ano, mas você tem perante o seu comportamento. Então vamos lá, vamos supor que você tem uma meta de um, 100 mil dólares de lucro no ano, tá? Cara, você vai modular a sua manhã, os seus hábitos matinais para alcançar essa meta, vai colocar horários de estudo com temas que aumentem a chance de alcançar esse marco. Você vai selecionar melhor os seus torneios para que suas chances aumentem.
você vai se preocupar mais com o seu descanso, você vai organizar melhor a sua agenda, você vai pensar nos melhores dias para grindar e naqueles que não são tão bons assim. Todo o seu comportamento vai sendo modulado para que as interferências, ou seja, estímulos que nada têm a ver com essa meta, sejam ignorados e aqueles que têm a ver sejam valorizados, sejam selecionados para que você tenha. Então a meta já começa ajudando nesse sentido. Por isso que eu falei lá no início do vídeo. Cara, para de ser covarde, mano. Para de ter medinho de se frustrar, de não querer se comprometer com as coisas. Quando você faz isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo dois estudos que falam sobre o quanto as suas chances aumentam só de você escrever as suas metas e comprometer com elas, né? Para com isso, cara. Para com isso. Pense muito mais em aquilo que aumenta a sua chance de sucesso, desculpa, do que aquilo que é mais ou menos confortável. Se você vai alcançar ou não, eu não sei. E não é isso que importa. O que importa é mirar alto, mirar naquilo que é alcançável e, se não chegar, pô, beleza, não cheguei em 100K, mas cheguei em 70, cheguei em 60. Será que eu chegaria nesses números se eu nem tivesse me comprometido com uma meta de 100? Alguma coisa no meio do caminho muito significativa que você aprendeu, mesmo se você não alcançou a meta, tá? Então, escreva poucas metas. Tem que ter sim uma meta de profit. Jogador de pôquer joga para profitar. E onde você faz essa meta de profit? Vamos lá para o nosso amiguinho que eu já mostrei para vocês no vídeo, a grade perfeita que tá aqui, ó. Tá aqui ou não tá? Não sei. Editora, dá para colocar ou não dá para colocar o vídeo? Enfim, se não der, procure aí no meu canal. A grade perfeita a gente usa bem o Prime Dope. Tá, então aqui eu coloquei alguns inputs, tá, pessoal? Que é o seguinte, já focando no small field, a grade perfeita é de field pequeno, meu querido, tá? Já dou esse spoiler para quem não viu o vídeo. Eu coloquei alguns inputs, jogando no buy in 12 e tal, com 25% de ROI, esperando fazer 7.200 torneios no ano. Isso também é uma meta plausível que você pode escrever. Quantos torneios você espera fazer ao longo do ano? E aí nós temos esses resultados, tá? Então você precisa ter uma meta que seja realista. Então, essas poucas grandes metas, todas precisam ser realistas, principalmente do teu profit, né? E aí, dentro disso, pessoal, o que eu, Cas, dentro dessa simulação, escolheria como uma boa meta, tá? Eu não escolheria o extremo. Por quê? Porque o extremo, para eu ter 43% de ROI, cara, eu vou ter que dar uma bela runada, né? 35% de ROI já seria mais plausível. Então, escolha aquela meta que está só um pouquinho abaixo do melhor, do melhor, do melhor cenário possível, para que o seu cérebro entenda aquilo como valoroso o suficiente para se movimentar. Porque se ele achar que é algo muito distante, ele não vai se mexer, vai negligenciar as coisas, você vai desistir no meio do caminho, tá? Então, eu escolheria algo como isso aqui, 30 mil, 32 mil dólares, tá? E é claro, se eu visse que o ano está indo muito bem, a gente vai aumentando esse sarrafo, tá? Então, primeira coisa, escreva poucas metas e tem que ter esse meta de profit, beleza? Agora vamos lá. A segunda dica é a seguinte. Vamos lá. Separe suas metas em pequenas e grandes metas, tá? Então, escreva poucas metas, principalmente metas significativas. A gente estaria falando de grandes metas, tá? O que seriam essas
pequenas metas. São as metas diárias ou metas semanais, aquelas que aumentam as chances de você alcançar essas grandes metas. Então, um exemplo bem simples aqui, tá? Então, uma meta semanal. 4 horas de estudos gerais, por exemplo. Isso é uma meta pequena. Uma meta que, se você for somar semana após semana, você vai ter juntado um grande banco de horas, um grande acúmulo de conhecimento. Quem sabe isso aumenta as suas chances de conseguir os 100 mil dólares. Então, separe suas metas em pequenas e grandes. Tenha metas semanais ou metas quinzenais, de coisas que são muito facilmente alcançáveis, que sejam tijolos para você construir o caminho para a grande meta. Beleza? Então, separe suas metas em pequenas e grandes. Outra coisa que muita gente esquece de fazer quando está lá elaborando as suas metas, fazendo as suas metas do ano, tá todo mundo lá mega otimista, é ser específico. Ser específico, a gente está falando basicamente, pessoal, de como. Vamos lá, vamos escrever aqui. Como, quando, por quê, com quem. Então, quero alcançar 100K no ano. Como? Jogando 7.200 torneios. Um exemplo, no ABI tal, com ROI, vamos aumentar esse ABI para ficar mais plausível, com ABI 30, com ROI de 50%. Nem fiz as contas aqui, tá, pessoal? Estou jogando números aleatórios. Não sei se jogar esse número de torneios nesse ABI, nesse ROI, daria o 100K. E você está sendo específico, tá? Quando? Até o fim de dezembro. Por quê? Porque quero ajudar minha família. Com quem? Solo, com time, grupo de estudos. Específico. Quanto mais específico você for, mais fácil vai ser mensurar se você está perto, se você está longe da meta, se você está on track, está ali no caminho correto. Vai ser mais fácil de você fazer ajustes no meio do caminho. E o seu cérebro dispersa menos. Quanto mais específico, menos você dispersa. Lembra do foco que eu falei ali no comecinho? Isso é extremamente importante quando a gente está falando desse assunto, tá bom? Então, seja específico. O quarto método, né, digamos assim, ou quarta dica, seria criar métodos de mensuração. Tudo que gera progresso tem que ser mensurável. Tem uma frase, inclusive, que eu gosto bastante, que fala o seguinte: se não é mensurável, não existe. Por que que eu digo isso? Novamente, como você vai saber se está perto, se está longe, se está bom, se está ruim, se tem que mudar a estratégia, se não tem que mudar, se está satisfeito, se está insatisfeito, se você não mensura? É como se aquele estímulo tivesse jogado solto no ar, no meio de um vácuo, como se ele não existisse. Você tem que saber como avaliar se o teu progresso está bom, está ruim, está nulo. Tá? Então, crie métodos de mensuração. Torneios, por exemplo, você consegue ver em Sharkscope, a mesma coisa, o teu ROI você consegue ver no Sharkscope da vida. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de horas de estudo, anote suas horas estudadas, analise suas stats, se você tiver metas específicas sobre stats. Então, crie métodos de mensuração, beleza? Olha como vai ficando cada vez mais
completo, digamos assim, todo o processo de não só fazer as metas, escrever as metas, pessoal, não é uma simples wish list, né, uma lista de desejos. Você realmente tem que ter ferramentas e táticas para aumentar as chances de que elas sejam bem-sucedidas, beleza? Então, o quinto ponto seria a gente desenvolver metas realistas. Isso vem muito do que eu já falei anteriormente, né, pessoal? Que é usar um Prime Dope da vida, fazer benchmarks. O que é um benchmark? Nada mais é do que você se comparar com jogadores que têm um perfil parecido com o seu, que jogam um average buy parecido com o seu, e entender, né? Quais foram os resultados deles nos anos anteriores, quais ROIs eles conseguiram em determinada faixa de ABI que eles jogaram, tá? Então tenha metas realistas, beleza? Não tenta abraçar o mundo, não coloca uma meta muito acima daquilo que, por exemplo, você viu como um número plausível no Prime Dope, porque, novamente, toda vez que o cérebro vê que a recompensa está longe demais de ser conseguida, ele estagna. Ele fala, cara, não vou gastar essa energia porque essa recompensa é muito improvável. Vou economizar. Não faça isso, tá? Não seja o maluco das wishlists, beleza? Número 6, pessoal, dê motivo para suas metas. Estamos chegando ao final do vídeo. Por quê, pessoal? A razão alimenta o seu córtex pré-frontal, a área mais nobre do seu cérebro, aquela responsável por você tomar as decisões racionais diárias, tá? Boa parte das decisões que você toma no poker é usando o córtex pré-frontal. Ali, quando você analisa se A é melhor que B, se foldar é melhor do que pagar aquela mão, você está usando o córtex pré-frontal. Isso vale para as decisões importantes do seu dia a dia. Então, quando você dá razões para suas metas específicas, para tudo, eu falei um pouco aqui, né, do porquê. Então, cara, estudar X horas. Por quê? Por que isso é importante? O que você perde se você não estuda? O que você ganha quando você estuda? Essa pergunta faz parte do porquê. Te ajuda a responder. Então, por que estudar X horas? Por que se alimentar melhor? O que tem a ver se alimentar melhor com performar melhor no poker? Por que ter uma boa rotina energética? Por que conquistar um WCUP? Por quê? Por quê? E aqui é pessoal pra caramba, não busque florear. Às vezes vai ser um motivo feio mesmo, não muito nobre, melhor dizendo. Ah, eu quero pelo meu ego, eu quero pelo reconhecimento. Dane-se, meu velho. O importante é você saber o porquê você está agindo de tal forma diariamente. Beleza? Então, dê motivo para suas metas. E a última, jogadores, é a seguinte: pelo amor de Deus, foque no que você tem controle. Você não tem controle sobre o resultado final. Aqui é até uma sentença estoica, né? Você não tem controle sobre o resultado final, mas você tem controle sobre os seus comportamentos diários. Então, não adianta você só focar no resultado, só focar naquilo que você deseja, se você não tiver processos bem claros de como realizar essas metas. Então foca no que você tem controle, foca no volume que você tem
para disponibilidade de jogar ao longo do ano, foque nos seus estudos, foque na sua atividade física, foque no seu descanso, foque naquilo que você tem meios para não ficar ali completamente vendido na situação. O cérebro adora controle e detesta imprevisibilidade. Então, adote bons processos, tenha boas metodologias, mensure, desenvolva benchmarks, use o Prime Dope. Cara, é sobre estruturação. Performar é sobre foco. Performar é sobre estruturação. Performar é sobre não desperdiçar energia. Performar é sobre não ficar perdido e disperso. Foque naquilo que você controla. Fechado, jogador? Se você quer se aprofundar mais em tudo isso, veja a minha descrição, ofereço alguns serviços que podem te ajudar bastante nessa carreira no seu ano de 2026. Fechado? Dá uma olhadinha aqui, me segue no Instagram, tamo juntíssimo, vamos que vamos, bom 2026 de muitas forras para todos nós, GL máxima!